O nosso evangelho de hoje é Lucas 11, de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Esta geração é uma geração má. Poderíamos nos perguntar por que é má esta geração. Talvez alguns começassem a responder pelo que presenciam no dia a dia, como violência, discórdia, divisões, apegos desordenados, vícios, desvalorização do outro, desrespeito à dignidade das pessoas, terrorismo, tortura, exploração das pessoas, indiferença. Inclusive, a indiferença está matando muita gente. Talvez possamos avançar mais profundamente, vendo as causas como, por exemplo, o próprio pecado, destruidor dos nossos sonhos e do enfraquecimento do desejo de Deus em nós. A nossa indiferença à vontade de Deus, à sua palavra, ao seu apelo de conversão, a nossa persistência no erro e nos nossos vícios, o nosso apego ao nosso mundinho, vou chamar esse mundinho aqui entre aspas, porque essa realidade pessoal, ao nosso universo pessoal, às nossas vaidades, o medo de nos lançarmos verdadeiramente em Deus. Essa geração é má porque rejeita Deus literalmente. Esse é o dado. Seus olhos não conseguem mais ver as maravilhas do Senhor. Já não conseguem sentir mais o seu apelo de salvação. Não tem mais encanto para com as coisas do alto e pedem sinais. Duas perguntas importantes. Pedir sinais para quê? Por quê? Jesus mesmo é o sinal. É o Deus conosco. É o reino de Deus presente entre nós. Traz, por meio de si, a nossa salvação. Ele mesmo é o nosso caminho, verdade e vida. Em si está o juízo definitivo para todos os seres humanos. Fora dele não há salvação. Ele é maior que qualquer outro profeta, maior que Jonas, e mais sábio do que todos os sábios, maior que Salomão. Pois todos existiram em função dele, para ele, como promessas apontadas na direção dele, que é a plenitude da lei e dos profetas.
algo que podemos ver naquele quadro da transfiguração dele no Monte Tabor. Não se pode alcançar plenitude por outro caminho. Na verdade, nem existe plenitude para quem não escolhe o Filho de Deus. Nós fomos criados para a comunhão com Deus. E essa só pode acontecer por meio de Jesus Cristo, que nos dá o seu Espírito Santo, o qual nos configura a Cristo para a glória de Deus Pai. Por meio de Jesus Cristo somos chamados à conversão. Precisamos descobrir em Cristo o verdadeiro sinal do Pai. O Verbo se fez carne, mistério do esvaziamento de Deus, assumiu-nos, carregou sobre si nossos pecados, morreu por nós, ponto forte do esvaziamento, e por nós ressuscitou. Quer dizer, toda a sua vida foi entrega de si por nós. Todo para o Pai e todo para nós. Amando-nos de modo total, querendo somente o bem maior para a nossa existência, a nossa salvação. Esse é o bem maior. Interessante porque aqui nós percebemos essa espiritualidade, vamos dizer assim, de Jesus. Ele é todo voltado para o Pai e todo para nós. A grande preocupação de Jesus, a nossa salvação. Ou podemos dizer, essa condição de vida de Jesus. Ele é servo, ele é livre e é dedicado à salvação. De que outro sinal necessitamos diante de tudo isso? Por que somos tão cegos e tão ingratos? Observe que são perguntas para nossa reflexão nesse período tão belo de preparação para um verdadeiro encontro com Jesus ressuscitado. Por que somos tão indiferentes às coisas de Deus e tão abertos às do mundo e do demônio? Por quê? Convém pensarmos. Por que somos tão fáceis, tão voltados para as ilusões? Por que sentimos essa dificuldade tremenda de permanecermos diante de Deus, voltados para Ele, com Ele para sempre? Por que isso é tão difícil? Se Ele é o responsável pela nossa criação, Ele se esvaziou, revelando-se, passando pela encarnação, morte e ressurreição, inclusive se fez até a Eucaristia por nós. Por que é tão difícil a nossa resposta? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.